Então, dois detalhes importantes aí para a gente discutir. Primeiro, vamos a uma questãozinha da UFSC de exemplo. O cara falava lá, tem gelo a menos 20 graus Celsius, 100 gramas, e eu quero transformar em vapor d'água. Lembra do vapor, né? Vapor d'água a 300 graus Celsius. O cara queria saber qual é a quantidade de calor para isso acontecer, o calor total. Eu acho, cara, que a forma mais interessante do aluno matar essa questão é ele primeiro fazer um desenho do que está acontecendo. Lembrar que o gelo a menos 20 vai se transformar em gelo a 0. Só depois que o gelo for a 0 grau é que ele vai derreter. Depois a água vai continuar líquida até 100 graus. E depois o vapor vai se formar a 100 graus para só depois ser aquecido na forma de vapor. E tu vê, o aluno é que tem que lembrar, se for água, né? O aluno é que tem que lembrar que a água muda de estado físico na pressão atmosférica a 0 e a 100 graus Celsius. Eu já vi a UDESC pedir essa questão com chocolate, não com água. Nesse caso, ela fornecia qual era a temperatura de fusão do chocolate, qual era a temperatura de ebulição do chocolate. Ebulição não, pedia só para derreter o chocolate, esquentar. O vestibular, nesse caso, também forneceu qual era o Czinho do gelo, que é 0,5 calorias por grama grau Celsius. O Czinho da água tu tem que saber, eu já vou te explicar por quê. 1 caloria por grama grau Celsius. O Czinho do vapor, o vestibular fornecia 0,45 calorias por grama grau Celsius. O L de fusão da água, o vestibular fornecia 80 calorias por grama. E o L de ebulição da água, ebulição, também fornecido 540 calorias por grama. Ou seja, os dados eram fornecidos. O aluno só tinha que se organizar com o desenho, de repente. Podemos chamar de Q1, né? Q2, Q3, Q4 e Q5 por organização. Q1, que macete ou que moleza por quê? Que macete por quê? Porque variou a temperatura. A própria fórmula já avisa, né? Se tem ΔT, usa a que tem ΔT. Se não tem, usa a que não tem. Bem lógico, né? Massa de água, 100. Czinho da água na fase sólida, 0,5. Temperatura final da água sólida, 0. Temperatura inicial, menos, isso é um perigo. Q1 igual 50. Aliás, 0,5 vezes 20 dá 10, né? 100 vezes 10, 1000 calorias. Só para aquecer o gelo. Aí o gelo a 0 ele vai começar a derreter, né? Que moleza. Massa de gelo para derreter, 100. Calor latente de fusão, 80. Q2 igual a 8000 calorias. Só para derreter o gelo. Q3. Que macete de novo, porque houve variação de temperatura. A massa não vai mudar, a menos que a questão afirme. O Czinho da água tem que decorar, 1. Variação de temperatura, 100 menos 0, foi daqui para cá. Então, Q3 igual a 100 vezes 100. 10.000 calorias. Finalmente, quantidade de calor 4. Que macete ou que moleza? Moleza, porque a temperatura não mudou. A massa é 100, calor latente de ebulição da água. O natural é que tu acabe decorando esses valores de tanto exercício que tu faz. Quantidade de calor 5 é um quimacete para aquecer o vapor d'água. A massa de vapor é 100. O Czinho do vapor foi fornecido. Tem vestibulares que acabam usando 0,5, que nem o do gelo. Variação de temperatura 300, a temperatura final, menos 100, a temperatura inicial do vapor. Q5 é igual, aqui dá 200. 200 vezes 0,45 dá 90 e 90 vezes 100 dá 9.000. Como pediu a quantidade de calor total, a gente só tem que somar esses valores. Imagina tu errar uma vírgula em qualquer parte dessas, é para se enforcar. Essa aí, aquela que o cara erra, que não precisava ter errado, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. 9.000 mais 9.000, 18.000. 18.000 com 10.000, 28.000. 20 com 50, 70.000. 8.000 com 4.000, 12.000. 82.000. 82.000 calorias foram necessárias para transformar menos 20 graus Celsius, água, né? 100 gramas de água a menos 20 graus Celsius, em vapor d'água a 300.
questão de enunciado curto, mas bem trabalhosinha. É uma questão de física básica, né? Mas trabalhosa, e o índice de acerto não é bom. Pois. Menos 82 mil calorias. Todos vão mudar. Muda. Parabéns. Se tu não coloca isso, eu ia esquecer de fazer um comentário muito importante. Então eu tenho que te agradecer. Galera, o negócio é o seguinte, o vestibular ele é muito provocativo nesse aspecto que eu vou comentar agora. É muito comum o cara tá precisando do L de ebulição da água e o cara vai lá e fala o L de liquefação. L de liquefação H2O é menos 540 calorias por grama. Tá? E aí, então, tu vê no vestibular, às vezes tu coloca lá L de liquefação H2O e tu precisa usar o L de ebulição. Tu é que tem que saber que do L de liquefação para o L de ebulição só muda o sinal, 540 calorias por grama. Então muda tudo. Então eu pergunto a vocês, qual é o L de solidificação da água? Menos 80 calorias por grama. Então muda tudo mesmo. Vai mudar o do que macete porque vai inverter a temperatura final e inicial. Vai ficar menos 20, menos 0, vai dar menos 20. Vai ficar 0, menos 100, vai dar menos 100. E os zeros também mudaram de sinal. Ou seja, se fosse no sentido oposto, menos 82 mil calorias. Beleza? Ótima pergunta, ótima pergunta. Muito bem. Então, uma questão bem esclarecedora, né, na utilização de quimacetes e quimolesa aí. E vamos para uma outra situação, nível 2 já. Uma outra questão muito famosa nessa área, que ainda não é a pior das questões, a pior vai vir já, é quando o cara mistura água quente e água fria. Não precisa ser água, né? Pode ser um líquido qualquer, pode ser até líquidos diferentes. Então vamos fazer um exemplo 2 aqui, dessa parte. Exemplo 2. Mistura-se 20 gramas de água a 30 graus Celsius com 80 gramas de água a 90 graus Celsius. Desprezando as perdas de calor, determine a temperatura de equilíbrio térmico. Desprezando as perdas, determine a temperatura final, a temperatura de equilíbrio térmico. Ou ainda, para ficar mais bonito, né? Em um recipiente adiabático. Em um recipiente adiabático. Mistura-se, blá blá blá. O que é adiabático mesmo? Que não troca calor. Um recipiente adiabático, uma ideia que o ser humano criou. Na prática não existem, tá, recipientes adiabáticos. Mas seria a garrafa térmica que tu bota café a 90 graus hoje e daqui a 3 bilhões de anos tu vai tomar o teu café e ele continua a 90 graus. Essa garrafa térmica é foda. Tu pega lá a caixa de cerveja, né? Bota a cerveja a menos 3,5 graus Celsius e daqui a 12 bilhões de anos tu vai tomar tua cerveja, ela está na mesma temperatura. Esse é o recipiente adiabático, é aquele que não permite nada de troca de calor. É uma ideia que o ser humano criou para tentar compreender a natureza um pouco melhor, uma ideia muito importante. Vamos lá. Pô, peraí, até agora eu só te ensinei como é que se calcula quanto calor ganhou ou quanto calor perdeu, através do que macete ou do que moleza. Como é que nós vamos matar essa charada agora? Deixa eu ver. Se o cara pegou um recipiente adiabático, perfeito, onde não há perda nem recebimento de calor do meio externo, jogou lá uma certa massa de água fria e uma certa massa de água quente, a única coisa que eu sei é que o calor flui do corpo quente para o corpo frio. Então eu posso calcular quanto calor a água quente perdeu e eu posso calcular quanto calor a água fria
Vou aplicar o que macete na água fria e o que macete na água quente. Massa de água quente, 80 gramas. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura. A temperatura final é o que me perguntaram. E a inicial, a temperatura inicial da água quente é 90. Fazendo o mesmo para água fria, massa de água 80, Czinho, massa de água fria 20, ó o perigo. Czinho da água 1, variação de temperatura da água fria. A temperatura final eu não sei, não sou adivinha. Menos a temperatura inicial foi fornecida, 30 graus. Observem que eu montei uma equação para o calor que a água quente vai perder, calor perdido, e uma equação para o calor que a água fria vai ganhar, calor recebido. Mas já que a troca de calor vai ser só entre o corpo quente e o corpo frio, eu te pergunto, se a água quente perder 100 calorias, quanto que a água fria vai ganhar? 100. Se a água fria recebeu 1000, quanto que a água fria perdeu? 1000. Ou seja, já que a troca de calor é só entre os dois, o quanto um perde é o quanto o outro ganha. Por isso que para finalizar a questão, eu vou usar algo que a gente chama de princípio das trocas de calor. O que diz o princípio das trocas de calor? Diz que calor recebido mais calor perdido tem que dar 0. Ah, claro, um perdeu 1000, o outro ganhou 1000. Menos 1000 mais 1000, zerou. Tem que ser. Então, finalizando com o princípio das trocas de calor, calor recebido é 20 que multiplica TF menos 30. Afinal, vezes 1 não fede nem cheira. Quem é o calor perdido? 80 que multiplica TF menos 90, igual a 0. Acabou a física, agora o professor de matemática finaliza. 8 vezes TF, 80 vezes TF, 80 TF. 8 vezes 9, 72 com mais 2 zeros. 20 TF mais 80 TF, 100 TF. Menos 600 com menos 7.200 dá menos 7.800. Menos passa mais. Está multiplicando, passou dividindo, que é equivalente a eliminar os zerinhos. 78 graus Celsius a temperatura final. O mais legal é tu ir no laboratório e verificar que essa matemática básica toda de fato prevê o futuro, prevê a realidade. Os erros são baixíssimos no laboratório quando a gente faz esse tipo de previsão. Muito bom. Engraçado, cara, não era para dar bem no meio? Por que não deu bem no meio a temperatura? Por que não deu 60, que seria a média entre 30 e 90? Ah, tá certo. Se as massas fossem iguais, né? Água e água, metade, metade, a temperatura seria bem no meio. Por que deu mais próximo do 90 então? Porque tinha mais massa de água quente, é verdade. Se eu tivesse encontrado alguma temperatura próxima de 60, muito próxima de 60, eu já saberia que eu errei. Tinha que ser uma temperatura mais próxima da água quente. Tu vê, né, cara? Essa questão ainda é de nível básico. Nível 2 comparado com a primeira, mas ainda é nível básico. A coisa vai ficar bonita agora que a gente vai misturar água e gelo. Aí a coisa vai ficar bonita. Principalmente se for resolver sem macete. Tem jeito macetoso para misturar água e gelo que a galera usa, que eu não gosto de usar, porque parece que o aluno para de pensar. Eu queria que tu fizesse uma mistura de água e gelo comigo, consciente do que está acontecendo. Vamos fazer a primeira? Aí eu acho que eu vou poder te passar uma tarefa ninja para a semana que vem. Se bem que nós temos mais um encontro ainda.